Beleza, galera? Depois de uma partida que foi horrível, vamos tentar aqui nos aproximarmos de novo de 1200. A gente ultrapassou 1190, ou chegamos a 1190. Vamos ver o que a gente consegue, né? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, galera, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário de partidas rápidas. Agora começando com 1190 de peças pretas aqui, jogando contra um belga, um alemão, um belga da Bélgica, o Raf ACM. Começou com o peão do rei E4. Vamos responder aqui com a Caro-Kann. E vamos ver se a gente consegue fazer essa boa partida aqui, né? Agora que a gente voltou a 1190, depois daquela partida que não foi boa. Aquela vitória ali que a gente ganhou na última partida não foi legal, a gente não conseguiu fazer um bom jogo ali. Acabamos fazendo uma precisão extremamente baixa. Vamos ver se nessa aqui a gente consegue melhorar um pouquinho. Beleza, ele avançou ali. A gente poderia até pensar em avançar aqui já, eu acho, né? Não sei se é a melhor coisa. Vamos, de repente, primeiro avançar para abrir o nosso bispo aqui. E depois pensar em avançar, de repente, com o peão em C5 ali. Para já começar, de repente, a... Sei que a gente moveu várias vezes o peão aqui mais de uma vez, não é o certo e coisa, né? Mas vamos tentar aqui. Beleza. Ele desenvolveu lá, agora a gente tá com o peão meio trancado aqui, essa é a real, né? O que a gente pode fazer aqui é talvez trazer. Se a gente capturar aqui, ele capturar com o peão, a gente pode entrar com o bispo aqui com o cheque. E daí a gente vê o que rola, né? Captura para captura, a gente vai entrar aqui com esse cheque. Tá, vamos primeiro desenvolver peça aqui, não vamos pensar já em atacar ainda. Desenvolver o nosso cavalo, tinha que conseguir desenvolver o lado do rei, aqui tá meio perigoso esse lado do rei aqui, a gente não fez muita coisa com ele ainda. Vamos só seguir desenvolvendo. Na verdade sim, acho que agora a gente... Vamos atacar aqui agora. Vamos ir pra cima dele. Vamos ver o que ele vai querer fazer aqui. Ele pode atacar com o peão lateral dele aqui da coluna C. Beleza, ele atacou a gente lá. Agora a gente tem algumas possibilidades, né? A gente pode entrar com a dama aqui com cheque. Ele pode simplesmente voltar pra cá. A gente pode pensar em avançar aqui também. Depois na sequência. Trazer o bispo. Eu vou desenvolver o bispo pra desenvolver uma peça e dar uma casa de desenvolvimento para o cavalo aqui. Não quero jogar ele para casa de H6, então isso aqui já libera a casa de E7 para o nosso cavalo também. Ele pode voltar com o bispo dele, exatamente. E... beleza, voltando com o bispo dele, a gente pode até trocar, né? Mas vamos seguir aqui. Se ele capturar ali, a gente está capturando com o cavalo. Até vamos já deixar no pré-move. Caso ele faça isso, a gente captura com o cavalo, beleza? E não perde tanto tempo. O rei dele está relativamente exposto. A gente ainda pode entrar com a dama aqui em A5 para dar mais um cheque. Ele pode cobrir com o cavalo, se for o caso. Certo, vamos fazer assim então. Ele tirou aquele cavalo, então a gente pode até... Vou pensar em voltar aqui, a ideia é trazer a dama, cheque, pra gente capturar esse cavalo. Nosso plano atual ali. Jogando contra o... ele tem 1146 aqui, a gente começou com 1190. Se a gente perder, a gente perde 9 pontos. A gente quase perde ali. Tá. Vamos seguir por enquanto aqui no golpinho que a gente estava pensando em dar. Cheque aqui. Capturar o cavalo. Esse bispo, por enquanto, se ele capturar, a gente está capturando aqui de volta com o cavalo também, então não tem problema. Acho que aqui a gente consegue ganhar um cavalo dele. Esse cavalo não tem como voltar para bloquear o rei. Ele teria que vir ou com a dama, ou com esse outro cavalo dele aqui também. São as duas alternativas que ele tem. A gente acaba, acho que, ganhando um cavalo nesse momento. Tem que ver se a gente não vai ficar preso com a dama ali depois. Outra coisa é botar logo esse rei em segurança, que ele tá no meio do campinho aqui ainda. Sei. Ele também tá com o dele no meio aqui, ainda não fez rock nem nada. Esse cavalo dele tá me incomodando, ele tá protegendo esse peão também. Vamos fazer assim, vamos capturar aqui. Se ele não capturar, nosso cavalo tá preso. A gente vai ter que ir pra cima desse bispo dele mesmo. Tá.
Vamos pra cima do bispo. Vamos pra cima do bispo. Se ele capturar, a gente captura de volta com o cavalo aqui. Beleza, já ameaça também esse peão aqui. Ele não quis fazer. Então acho que não nos resta muita alternativa aqui, a não ser... a gente fazer o rock, né? Na real tem diversas alternativas, mas vamos pensar nessa aqui. Fazer o rock. De repente trazer a dama pra cá pra proteger. Como é que a gente poderia fazer isso? Trazer o bispo pra cá pra atacar o cavalo. Alternativas, né? Alternativas, beleza. Agora ele foi ali. Ele liberou, né? De fato ele liberou aqui um pouquinho esse bispo dele, né? Vamos atacar o bispo ali. Não gosto da ideia de perder esse cavalo. Esse nosso bispo aqui. Se ele vier pra cá, a gente captura. Vamos trazer o bispo pra cá, então. Ele pode avançar aqui, mas ele começa a enfraquecer um pouco esse lado do rei dele, né? A gente pode pensar em algumas alternativas, talvez, ali. Vamos ver se vai rolar. E a gente pode começar a pensar em simplificar um pouco mais essa partida aqui também, né? Daqui a pouquinho aqui. Como é que eu faço aqui? Capturo. Tá. Agora ele tá ameaçando uma entrada aqui, né? Cavalo. Começou a complicar minha vida um pouco. Começou a complicar um pouquinho mais. De captura de captura. Eu vou recuar nossa dama por enquanto. Ameaçar o cavalo dele. O que ele vai fazer aqui? Ele não pode... Ele até pode desenvolver esse peão em G3 aqui para proteger o cavalo, mas... aquela coisa, ele começa a complicar também um pouquinho a hora do rei dele. A gente trouxe pra cá, ele não pode entrar. Aqui ele pode até entrar, mas a gente está protegendo com o nosso bispo nesse caso, né? Vamos ver o que ele vai optar por fazer aqui. Se a gente capturar aqui, a gente pode tirar o bispo e atacar também esse peão dele em D4. Porque a gente está defendendo com a dama aqui. Daí ele não vai capturar com a dama dele, né? Começar a trazer a torre pro jogo também aqui. Beleza, ele foi lá. Ok, ele foi lá. Aqui tá protegido. Ele liberou pra gente capturar esse peão. Aqui... agora ele pode... mas não vai entrar aqui. Aqui também não, aqui não. Vamos capturar aqui então. E aqui, olha só. Ele jogou no impulso aqui, né? Ganhamos uma dama, por sinal. Com um garfite ali. Vamos ver se ele vai abandonar essa partida. O pessoal perde a dama e abandona a partida. É isso aí, galera. Conseguimos! Chegamos a 1197. Quase lá, galerinha. Quase lá. Vamos ver se nas próximas, aí na próxima a gente consegue passar aí dos 1.200 e bora primeiro pra revisão pra ver como é que foi essa partida. Beleza, galera, bora aqui pra revisão. Jogamos com 90.4% de precisão, uma precisão altíssima aqui. O nosso adversário jogou com 72.6% de precisão. Também não foi uma precisão tão baixa aqui. Não cometemos nenhuma capivarada, o que foi muito bom. Tivemos uma chance perdida na partida e nenhum erro, também foi excelente. Jogamos 9 dos melhores lances e um lance excelente aqui. Nosso adversário teve uma capivarada na partida, nenhuma chance perdida e 2 erros, jogou 4 dos melhores lances. Analisando o gráfico aqui, o jogo começou bem parelho e a gente foi aos poucos ganhando vantagem, né? Aqui a gente provavelmente foi a nossa chance perdida, acabou voltando um pouquinho ali. Mas depois disso aqui na capivarada dele, acredito eu, a gente conseguiu uma vantagem bem grande. Aqui no final tava com uma vantagem já de 5, 6, 7 pontos, bastante coisa. Vamos ver como é que foi a estimativa de rating aqui para essa partida. Jogamos aí para 1.750, muito alto também. Nosso adversário jogou aí para 1.200, jogou também um pouquinho acima do rating dele, então também não foi uma partida ruim. Nossa abertura aí foi 98.3% de precisão, meio de jogo de 84%. E a abertura do nosso adversário de 85.5% e um meio de jogo de 63.2% de precisão. Então a gente conseguiu uma partida bem legal aqui, com 90% de precisão e uma estimativa de rating de 1.700, mais de 1.700 ali, foi bem legal mesmo. Vamos aqui no lance a lance para ver onde é que a gente teve a nossa chance perdida e para ver onde é que o nosso adversário acabou errando também. Ele começou com o peão do rei E4, a gente foi para uma Caro-Kann aqui, desenvolveu, né? Ele desenvolveu o cavalo, a gente desenvolveu o nosso peão na casa de D5. Ele optou por não capturar, a gente então desenvolveu o nosso bispo.
Aqui já os computadores consideram um pouquinho melhor a gente avançar com o nosso bispo, né? Para casa de G4 nesse caso. A gente avançou para casa de F5 aqui. A ideia aqui é sempre tirar o bispo dessa cadeia de peões, né? Tirar ele para frente da cadeia de peões para ele ter mais liberdade de jogo. E aqui no caso, levando ele para G4, a gente já poderia estar atacando a dama também, meio que cravando aquele cavalo dele ali. Ele desenvolveu o peão central dele ali em D4 e aqui a gente trouxe o nosso peão então para a casa de G6. A ideia disso aqui é, além de proteger, adicionar uma proteção ao peão de T5, a gente também libera o nosso bispo de casas escuras para jogar. Ele já pode, por exemplo, aqui avançar para um cheque, a gente dá mais liberdade de jogo para ele também. Ele avançou mais um peão ali na casa de C13, a gente aqui avançou nosso peão indo para cima dele, já tentando fazer uma ruptura de centro. Ele não quis e a gente desenvolveu o nosso cavalo aqui antes de capturar o peão dele. Ele seguiu sem capturar esse peão, então estava mantendo a atenção ali no centro. Desenvolveu um bispo para casa de F4 e agora sim a gente capturou, ele capturou de volta com o peão, então com o peão lateral aqui os computadores indicam que o melhor seria ter capturado talvez com o cavalo e já também pressionando o nosso cavalo aqui, então meio que forçando talvez uma série de trocas. Aqui foi uma imprecisão da parte dele, acabou deixando a gente já com 1,71 pontos de vantagem segundo os computadores. A gente deu um cheque aqui, ele bloqueou com o bispo dele. A gente optou por não trocar o bispo, a gente desenvolveu o cavalo aqui. Com a ideia de adicionar mais uma proteção para esse cavalo. Mas a gente não desenvolveu o bispo porque o nosso cavalo, por enquanto, está protegendo ele, então não teria tanto problema. E a ideia, depois dessas trocas aqui, ele desenvolveu o cavalo dele e começou aqui a se armar uma possibilidade de a gente dar um garfo, né? O cavalo não tem ninguém protegendo ele. A ideia aqui foi que depois a gente pudesse talvez trazer a dama. Com o nosso cavalo não estando ali, a gente estaria dando um garfo entre o cavalo e o rei dele aqui e conseguiria talvez ganhar uma peça. Então a gente decidiu tirar o cavalo, já não foi a melhor jogada aqui. Aqui é um erro, inclusive, né? Foi onde foi o nosso erro. Ele tinha até botado como chance perdida ali, mas acho que aqui foi o nosso erro. Acabou deixando ele com 1,4 pontos de vantagem. A gente estava com 4,9 pontos de vantagem ali, acabou ficando para 1,43. A ideia era a mesma, desenvolver a dama aqui, já atacando o cavalo dele. A diferença aqui é que, se ele não tiver o cavalo dele agora sim, a gente consegue atacar com a nossa dama ali, dando um garfo entre o cavalo e o rei dele. Ele é obrigado a defender o rei de alguma forma, a gente consegue capturar aqui um cavalo de graça e ganhar bastante material a mais já, tendo uma qualidade aí de 3 pontos de material a mais que ele. Ele ainda está atacando o nosso cavalo, ele decidiu não capturar ali, a gente foi para cima dele, ele capturou e agora sim a gente capturou de volta com o nosso cavalo aqui, já começando a fazer também uma pressão nesse peão central de C4. Ele tirou o cavalo, então ele protegendo aquele peão também. A gente fez o roque, botou nosso rei em segurança. Os computadores preferem por um pouquinho de vantagem, quase nada, que já trazia a dama, né? Que não foi o que a gente fez, ele atacou o nosso bispo e aqui a gente trouxe o nosso bispo para a casa de E2. A ideia é manter esse bispo no jogo, principalmente isso, né? E aqui a gente já faz essa mini fortaleza, né? Entre o bispo e o peão. Aqui é difícil, não tem como capturar nenhum deles sem que o outro consiga capturar também. Ele avançou a dama dele e aqui sim a gente voltou a nossa dama para atacar esse cavalo dele na casa de H4. Ele seguiu aqui desenvolvendo a dama dele, colocando um pouco mais de pressão. Nosso bispo está seguro, não tem nenhum problema aqui. E ele ainda não está fazendo uma pressão tão grande. O cavalo dele entrar aqui, por exemplo, na casa de G6, ou então vir para cá na casa de F2, a gente tem tantos peões quanto o nosso bispo protegendo também aqui. A dama dele não pode entrar aqui também, porque a gente está com as duas peças protegidas. Ela também não tem nenhuma entrada aqui na casa de H6, então a gente está bem tranquilo. Com isso também ele acabou liberando aqui, desprotegendo um pouco esse peão de D4. A gente foi para lá então capturar esse peão. E aqui a gente já está começando a vislumbrar, né, ter aqui a ideia de um garfo, se não tomar cuidado. A gente pode entrar com o cavalo aqui, dar um garfo entre o rei e a dama. Foi exatamente o que aconteceu, porque ele atacou o nosso bispo aqui com o peão. E aqui a gente foi com o garfo para cima dele, dando esse garfo aqui. Ele acabou abandonando a partida aí depois de 20 lances. Foi uma partida bem curtinha aí, mas foi uma partida que a gente conseguiu um bom desempenho. Conseguimos aí uma precisão bem alta. A gente acabou não fazendo muitos lances ruins, né? A gente acabou aqui tendo esse erro. Essa chance perdida também também é considerado um erro. Então a gente teve esse erro aqui, que a gente deveria já ter avançado com o cavalo, com a torre, né, com a dama, aliás, protegendo o cavalo também, atacando o cavalo dele, já até depois com uma possibilidade de cheque descoberto para a gente atacar a torre dele. Será que essa era a ideia? O cavalo aqui, a gente pode vir com a dama, ele provavelmente ia sair com o cavalo dele. A gente poderia até depois vir com o cavalo aqui para casa de
Talvez fosse isso, pra casa de B2, cheque descoberto, atacando já também a torre dele aqui de alguma forma. Talvez ganhe ainda mais material, né? Fazer uma troca melhor do que a gente fez aqui, apesar de aqui a gente ter ganhado material totalmente de graça, né? Ganhamos 3 pontinhos de material ali, totalmente de graça. E com isso, galerinha, aquele nervosismo já tá batendo, chegamos aí a 1197 pontos de rating de novo. Naquele último degrau, falta só pular, se jogar, pra gente encontrar a felicidade do outro lado dessa barreira, que é os 1200 de rate. Beleza, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixa o like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e a gente se vê na próxima!